voltamos com o Comunidade do Conhecimento. O programa hoje está imperdível. E agora vamos direto ao nosso quadro Mundo Pet, que fala sobre pequenos animais. Nosso assunto hoje é verminose, algo muito comum nos animais, mas quem nos explica melhor isso é o veterinário Carlos Bettini. Muito obrigada pela sua participação, Carlos. Eu que agradeço o convite. Doutor, a verminose é muito comum mesmo em todos os animais. A gente sabe que com o animalzinho, quando nasce, logo em seguida tem que fazer aquela desvermificação. Isso, todos os animais precisam disso. É muito comum, tanto é que uma das doenças mais frequentes são aquelas provocadas, principalmente nos primeiros meses de vida, provocado por alguns vermes, tanto os cães quanto os gatos. E é importante a gente ter esse controle e também ter esse conhecimento para que logo no começo, nos primeiros dias de vida, a gente já possa estar controlando esse tipo de doença, ou que provavelmente vai acontecer caso não seja feita a medicação, que é o vermífugo. Existem vários tipos de verminose? Existem vários tipos. Existem vermes que nós chamamos de chatos, redondos, tênias, são assim muito frequentes. Agora, alguns aparecem mais do que outros, alguns infestam ou infectam mais o animal do que outros. Uhum. E qual é a preocupação que o ser humano deve ter com isso? Bom, além de ter a preocupação do dono do animal, ter a preocupação com o seu bichinho, com o seu pet, porque o verme ele se alimenta de sangue, então ele adere à mucosa do intestino, ele vai sugar o sangue e quando essa infestação passa a ser uma infestação descontrolada, ele começa a provocar as enterites, as doenças gastroentéricas, que realmente acabam debilitando muito o animal, com diarreia com sangue, vômito. Isso prejudica muito o crescimento. E quando o animal é adulto, principalmente lá no finalzinho da vida, também prejudica bastante, porque é um animal que precisa de nutrientes e quando ele está com essa verminose, ele não consegue absorver esses nutrientes. E também a gente só pensa naquilo que pode provocar no animal. Um outro fato importante é que alguns vermes, quando liberados no ambiente, eles podem às vezes contaminar o ser humano. Não sei se todo mundo já ouviu falar ou conhece o bicho geográfico, por exemplo, aquele que se pega em praia, que nada mais é do que uma larva de um verminho de cão e de gato que chama de pilídeo. Isso por isso que se proíbe muito. Hoje em dia você já não vê mais aqueles bancos de areia para as crianças ficarem brincando em parques ou mesmo em praças. Era muito comum isso. Só que com o tempo as crianças começaram a adquirir essa doença com muita frequência, ou mesmo aqueles que participavam ou brincavam naqueles bancos de areia, e aí foi proibido. Na praia é muito comum acontecer isso também, por isso que se pede para não levar os cães na praia, porque se defecar ou se eles eliminarem esses parasitas, principalmente através das fezes, quando as pessoas estiverem na areia, acabam adquirindo a doença. Ou se levar o seu animal, que cuide, leve a coleirinha dele, leve lá alguma coisa para estar recolhendo essas fezes e aí jogar no saquinho e ir para o lixo diretamente. E pode causar a morte dos animaizinhos, doutor? Pode, é comum, principalmente nos primeiros dias de vida, vou falar aí, até os primeiros 6 meses de vida. É muito comum. Morreu de vermes. Mas acontece. Inclusive, a verminose, às vezes, ela se torna tão intensa, formando bolos de vermes dentro do intestino, que chega a obstruir, provocar perfurações do intestino. Então, acaba não conseguindo o animal sobreviver a esse estado de doença mesmo. E como perceber, doutor? Bom, a primeira coisa, uma das coisas mais frequentes, como eu disse, o verme ele suga o sangue. O animal fica anêmico, fica apático, ele fica paradinho, ele não quer mais brincar, ele perde o que a gente chama de apatia, ele fica bastante debilitado. Esse é o primeiro passo. E depois, às vezes, com os vômitos e às vezes as fezes amolecidas, diarreia e assim por diante. O tratamento é simples? O tratamento é simples. Na realidade, a gente preconiza, antes de chegar nesse estado, o tratamento, que nada mais é do que um controle. O uso frequente de vermífugo, o uso frequente de remédios contra esses vermes, que se encontra em qualquer pet shop. Você compra com facilidade, não precisa de receita.
As doses indicadas por bula podem ser feitas daquele mesmo jeitinho que está indicado pelo fabricante, não tem problema algum. Agora, o importante é que se mantenha uma rotina. Animais jovens, a rotina de vermífugo é a cada 15 dias, até os 4, 5 meses de idade. E depois dessa idade, nós preconizamos em animais presos, aí, tipo apartamento, ou em casas que não tem muito acesso, a cada 6 meses. E animais mais livres, o intervalo de 3 meses, esses vermífugos. Doutor, muito obrigada mais uma vez pela sua participação. Seus contatos, por favor. Eu que agradeço. O meu endereço é na Avenida São Paulo 654, Hospital Veterinário Pronto Dog. Estou lá à disposição de todos. Obrigada novamente.